Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Olga Vieira, sou fisioterapeuta e primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os organizadores do Congresso Brasileiro de Fisioterapia Dermatofuncional e registrar que para mim é uma honra fazer parte deste evento. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha vivência clínica e experiência dentro de um centro multiprofissional e que atua fortemente com a associação de procedimentos minimamente invasivos e procedimentos estéticos dermatofuncionais. Sendo assim, vamos debater um pouco sobre os bioestimuladores. E para introduzir sobre os bioestimuladores de colágeno, não podemos deixar de citar sobre o envelhecimento. O complexo processo de envelhecimento facial, que acontece inevitavelmente, se torna geralmente mais evidente após os 25 anos de idade. Ele engloba o colapso em conjunto de todas as estruturas faciais: ossos, músculos, coxins adiposos, ligamentos e pele. E esse processo de envelhecimento, ele resulta em modificações nas proporções das estruturas faciais. Durante a juventude, o rosto apresenta uma forma de um trapézio invertido, com o terço médio da face bem definido, e com o passar do tempo, os contornos e volume facial são perdidos, tornando a face com uma forma mais quadrada, o que chamamos de quadralização facial. Sendo assim, sugere-se na literatura que existem 4 pilares estéticos interligados ao processo de envelhecimento facial: a remodelação óssea, a perda de gordura subdérmica, a ação muscular e o envelhecimento da pele. Desta forma, uma mudança em uma área pode influenciar grandemente nos tecidos vizinhos, tornando-se um efeito em cascata. Atualmente, existem tratamentos que visam diminuir e atrasar o processo de envelhecimento através de alguns procedimentos que ajudam na circulação superficial local, melhorando assim a nutrição, o metabolismo e também o tônus muscular. Existem até mesmo procedimentos que influenciam na estimulação de colágeno, com isso proporcionando uma melhora no aspecto geral da pele e retardando o envelhecimento. Como cada um dos diferentes procedimentos é baseado na anatomia facial subjacente, o entendimento de sua composição tridimensional e conceito em camadas é crucial para a aplicação segura, natural e duradoura desses procedimentos. Uma infinidade de procedimentos invasivos, minimamente invasivos e não invasivos foram introduzidos para buscar reduzir os sinais de envelhecimento e restaurar a aparência jovem do rosto. E foi assim que surgiram os bioestimuladores, que são substâncias que têm sido utilizadas para preencher rugas e aumentar e atenuar o volume dos tecidos, ou estimular funções, como a de produção de proteínas estruturais. Essas substâncias podem ser divididas em produtos biodegradáveis e estimuladores de colágeno biodegradáveis. E nesse nosso encontro, nós iremos abordar os bioestimuladores biodegradáveis, os chamados bioestimuladores de colágeno, que têm o objetivo de estimular a produção natural de colágeno, através da aplicação de um material que causa uma resposta inflamatória na derme, ativando os fibroblastos. Vale ressaltar que somente após uma avaliação minuciosa do grau de envelhecimento facial do paciente, da queixa, da necessidade, do exame físico, de avaliar a expectativa do paciente, é que se pode começar a planejar procedimentos que auxiliem na retomada de um aspecto mais jovial. Somente após essa avaliação completa, podemos ter dados para escolher adequadamente qual produto e ou qual tratamento será mais benéfico para esse paciente. Avaliar junto com ele os riscos, os benefícios, o objetivo e também os custos é essencial. Afinal, a ideia é oferecer para o nosso paciente possibilidades e estas possibilidades devem ser viáveis em todos os sentidos. Sendo assim, os bioestimuladores de colágeno vieram com o propósito de restaurar as estruturas da face em várias camadas, tornando um ambiente favorável para o nosso próprio organismo produzir colágeno e melhorar toda a espessura de sua camada dérmica através de uma imensa produção de colágeno que acontece pelos nossos fibroblastos, dando os melhores contornos faciais,
trazendo aí a sensação e a visualização de um lift facial, volumizando e suavizando os sinais das marcas de expressão ou pitose do tecido cutâneo. Atualmente, possuímos vários produtos disponíveis no mercado brasileiro para este fim. Eu irei citar os mais comuns, falar de alguns e depois detalhar um pouco sobre os que mais fazem parte da minha vivência clínica. Bom, então para esta finalidade de bioestimulação, temos produtos como a policaprolactona, que tem o nome comercial de Elancê, o ácido polilático, que é conhecido no mercado como Sculptra ou Neofil, a hidroxapatita de cálcio, que encontramos com o nome comercial de Diamond, Radiesse ou Renova, e a polidioxanona, que são os conhecidos fios de PDO. E como estes, existem outros de fabricantes e marcas diferentes. Uma das coisas que precisamos estar atentos quando o assunto é bioestimulador é que existem os produtos que têm função única e pura de bioestimulação, mas que também encontramos, incluso em algum desses, produtos que citei, substâncias que além de bioestimulação fazem volumização facial, ou seja, atuam como preenchedores, e também algumas marcas que além de bioestimulação fazem tração, fazem aquele efeito lift. Por isso, a orientação é que, ao conhecerem o produto, busquem aprofundar seus conhecimentos e estudos sobre o mesmo, identificando qual o mecanismo de ação, qual a resposta e proposta da substância, sua interação com os tecidos, possíveis efeitos adversos e qual a sua camada de atuação, porque isso define a nossa atuação terapêutica e também define a ação que esse produto vai oferecer para o nosso paciente. Mas como acontece esse mecanismo de ação desses bioestimuladores? Os autores descrevem que após a injeção natural do bioestimulador, o veículo do material é absorvido gradativamente e o componente principal permanece nos tecidos. Sendo assim, o mecanismo de ação consiste na estimulação de fibroblastos que respondem devido a uma inflamação tecidual provocada pela substância injetada, ou seja, uma resposta histiocítica e fibroblástica local consegue estimular a produção de colágeno, principalmente do tipo 1, em volta das micropartículas. E por fim, a produção de colágeno é aumentada gradativamente e constantemente, preenchendo as áreas lipoatróficas ao longo das semanas ou meses. É importante citar que todos os bioestimuladores de colágeno apresentam características parecidas, ou seja, são biocompatíveis, não tóxicos, não irritantes e com microesferas suspensas em um veículo aquoso, que ao ser aplicado na pele, começa o processo, desencadeia o processo de absorção do veículo aquoso e o princípio ativo de cada produto permanece para produzir uma resposta inflamatória na derme e ativar os fibroblastos a produzir colágeno. E aí, com o tempo, o próprio organismo começa a absorção dessas microesferas, na medida com que os macrófagos vão fagocitando o material e que vai acontecendo a deposição de colágeno na região tratada. Todos os produtos que temos disponíveis no mercado brasileiro possuem o perfil de estimular nossas próprias células a produzirem um colágeno mais maduro, mais efetivo e mais duradouro. E esse processo é gradual e o tempo é variável e correlacionado com as substâncias utilizadas. Bom, devido ao nosso curto tempo, eu escolhi um produto para aprofundarmos na nossa troca: os fios de PDO lisos. A minha escolha em debatermos sobre os fios foi porque esse bioestimulador pode ser aplicado apenas com a utilização de anestésicos tópicos, não sendo necessária a aplicação de bloqueios anestésicos. Além disso, a sua aplicação acontece em nível subcutâneo superficial, área esta que nós já temos intimidade de atuação, como por exemplo, quando aplicamos uma eletrolipólise com agulhas. Claro que isso depende da técnica de aplicação e de sua variação, porque esta mesma substância, os fios de PDO, podem ser utilizados em planos mais profundos e associados a mecanismos de tração. E para este fim, nós contamos com a atuação multiprofissional, sendo necessária aí a intervenção médica. Em nosso serviço, nós possuímos uma avaliação 360 graus, onde uma equipe formada por médico, cirurgião plástico, dermatologista, nutricionista e fisioterapeuta atuam em conjunto desenvolvendo um manual de planejamento da pele,
onde criamos aí um planejamento estratégico anual de cuidados com a pele desse paciente de forma personalizada. E elencamos neste manual quais procedimentos serão ideais para o nosso paciente ao longo desse ano, focados sempre muito mais na prevenção do que no tratamento, mas também no tratamento. A história do uso de fios de sutura é muito antiga, datando de 2000 a.C. Eles eram utilizados no Egito, na Síria. Além disso, Hipócrates também mencionou em seus escritos os fios de sutura. Anos se passaram e a utilização dos fios de sustentação em tratamentos de estética ganhou força por volta do ano de 2000, com a utilização dos fios permanentes, fio russo, fio farpado, búlgaro, ouro. Porém, os diversos efeitos colaterais e complicações pós-colocação acabaram por levar os profissionais a abandonarem essa técnica. Mas a necessidade de oferecer procedimentos cada vez menos invasivos e sem grandes intervenções, principalmente cirúrgicas, e que oferecessem maior segurança para sustentação dos tecidos flácidos com o mínimo de efeitos colaterais, surgiram os fios absorvíveis. Os fios de PDO são feitos de um material absorvível, a polidioxanona, que é um polímero monofilamentar sintético, não alergênico e não piogênico. Os fios absorvíveis de PDO entraram no mercado brasileiro com a proposta de estimulação de colágeno. E diferentemente de todos os outros fios para dermossustentação, ele iniciou sem nós, sem garras, o que não lhe acresceu aquela capacidade de tração, de sustentação dos tecidos. Logo depois, surgiram os primeiros fios de PDO com garras, que oferecem, além dessa capacidade de bioestimulação, a capacidade de tração, que conhecemos como efeito de lifting imediato. A técnica é embasada nas linhas de tensão natural da pele, onde são feitas marcações da inserção dos fios. O procedimento é minimamente invasivo, com poucos desconfortos e baixos riscos. Vamos entender um pouco sobre o mecanismo de ação especificamente dos fios de PDO. O que acontece é que quando os fios são inseridos, há uma produção de tecido de granulação e formação de diferentes tipos de colágenos encontrados na pele humana. O colágeno tipo 1 e tipo 3 são criados e acabam desempenhando um papel na resistência à atração da derme humana. Os miofibroblastos e os fibroblastos são gerados nesse novo tecido de granulação. Lembrando que os miofibroblastos que estão presentes durante o processo de reparo, eles estão relacionados à contração e cicatrização da ferida e desempenham um papel na elasticidade da pele da área tratada e no endurecimento da pele como parte do processo de regeneração dessa pele. Logo após a inserção dos fios, o material de sutura é reabsorvido completamente pelo corpo ao longo aproximadamente de 4 a 6 meses. Essa reabsorção é feita por hidrólise, desencadeando a produção de fibroblastos, que por sua vez produz colágeno na área-alvo. Além disso, quando utilizados os fios farpados ou epiculados ou com garras, esse tipo de fio tem a capacidade de, além de estimular a produção de colágeno, levantar as áreas soltas do rosto, criando melhor definição e contorno. A formação de tecido fibroso ajudará a sutura a manter o tecido pitótico, ou seja, o tecido caído, no lugar. E o resultado final do reposicionamento do tecido frouxo, da geração dos miofibroblastos e fibroblastos e da neocolagênese terá impacto na textura, no tom, no tamanho dos poros e na elasticidade da pele. No mercado, nós temos basicamente 3 tipos de fios de PDO, porém cada marca tem suas variações. Eu vou apresentar para vocês 3 tipos. Os fios simples de monofilamento liso, espiral ou parafuso, de monofilamento, que é essa agulha rosinha. Os fios de monofilamento múltiplos, esse da agulhinha marrom. E as suturas farpadas, que são aqueles fios que eu citei, que contêm garra e a finalidade de fazer tração. Essas suturas evoluíram ao longo dos anos e hoje existe uma grande variedade de suturas que o especialista pode usar dependendo da necessidade específica do paciente. Os fios de PDO lisos ou farpados estão contidos em uma cânula ou em uma agulha.
O fio liso ou farpado tem um formato de V, em que metade do fio está dentro da agulha da cânula e a outra metade é mantida no lugar como uma esponja fixadora, que é essa bolinha branca que estamos vendo aí na agulha rosa. Para simplificar, vamos dividir os fios em dois. Os fios epiculados, farpados ou com garra, que é indicado aí para flacidez leve ou média do rosto, tratamento de bolsas, mandíbula, redução de flacidez, pregas do pescoço, tratamento de sulco nasogeniano, tratamento de linhas de marionete, flacidez das sobrancelhas, assimetrias faciais e tem aí um efeito lift imediato e de tração. E os fios lisos, indicado para flacidez leve e avançada do rosto quando combinada a outros procedimentos, flacidez das bolsas infraorbitárias, rugas, melhora do sulco nasogeniano, rugas frontais, dorso nasal, redução da flacidez e pregas do pescoço, tratamento das linhas de marionete, flacidez de sobrancelhas, contorno labial, melhora da textura da pele e melhora da luminosidade da pele. Desta forma, existem duas propostas de tratamento com os fios e elas podem ser feitas de forma individual ou associada, a depender da necessidade do paciente. A primeira forma é a de bioestimulação com os fios de PDO lisos, aonde utilizamos os fios lisos que são inseridos por via subcutânea superficial. O objetivo é criar uma malha com os fios lisos para que haja uma boa produção de colágeno e miofibroblastos. Embora isso não crie um efeito lift imediato, porque esses fios não têm garra, ao longo do tempo, haverá uma bioestimulação de colágeno, como já vimos, e uma melhora da textura e elasticidade da pele. O número de fios usados dependerá aí do tamanho da área a ser tratada. E durante 7 a 9 meses vai ocorrer aí a absorção desse fio e no lugar dessa sutura será formado um tecido cicatricial, composto de fibrina, elastina e colágeno. A duração do efeito destes fios, a duração benéfica do fio de sutura, é estimada entre 18 a 24 meses. E esses fios criarão uma bela estrutura em forma de malha que funciona para flacidez leve e também atua como um bom complemento para os fios de sustentação. O outro procedimento é a inserção dos fios epiculados ou com garra, que oferece um processo lifting, ou seja, um processo de levantamento imediato. Os fios epiculados são fios bidirecionais, 4D ou 6D. Os pontos de fixação são geralmente colocados ligeiramente à frente da linha do cabelo, acima do arco zigomático e na área mais proeminente do osso malar, para tentar obter uma elevação na área da papada e na prega nasolabial. As linhas de marionete geralmente são corrigidas colocando-se o ponto de fixação no lobo da orelha, conforme mostra a nossa imagem 2. A partir dos pontos de fixação, os vetores são definidos e os fios são posicionados. Uma definição correta da tração dos diferentes vetores terá um impacto direto no resultado final. Isso também ajudará na definição do número de fios e locais que serão utilizados. Para saber qual fio utilizar e qual quantidade trará de fato benefícios para o nosso paciente, precisamos fazer uma seleção assertiva do paciente e uma avaliação detalhada para obter sucesso no tratamento. Precisamos alinhar também o procedimento com a expectativa do paciente, pois nem mesmo os fios epiculados, aqueles com garra que têm efeito lift imediato, conseguirá substituir uma resposta de uma cirurgia de rejuvenescimento facial, não alcançando os mesmos resultados e o nosso paciente precisa estar ciente disso. Os melhores candidatos para esse procedimento são geralmente homens ou mulheres entre 30 e 50 anos que apresentam sinais leves de envelhecimento e não estão prontos, ou seja, não querem um procedimento cirúrgico. Pacientes com excesso de peso, pacientes com flacidez de pele severa ou pacientes com pele grossa, esse tipo de paciente não são os melhores candidatos para o levantamento de fios. E também candidatos com expectativas irreais não são bons e nem tem indicação para esse procedimento. Eu trouxe aqui um vídeo pequeno para ilustrar a colocação dos fios lisos. A agulha é inserida na camada subcutânea superficial, que é a nossa camada alvo, e após a retirada da agulha, o fio fica lá dentro. Para um melhor conforto e menos dor durante a sessão, também é sugerido o uso de anestésicos, que podem ser de uso tópico, ou gelo, ou outros resfriadores.
Uma vez que o procedimento é finalizado, o rosto do paciente é limpo e coberto por bolsas de gelo ou cool roller, que são deixados no local por pelo menos 10 minutos antes de deixar o paciente sair do consultório. Isso ajudará a minimizar os hematomas e o inchaço. Os pacientes são encorajados a dormir em posição supina na primeira semana. Esportes, goma de mascar, rir, bocejar excessivamente, esfregar a área tratada ou realizar qualquer massagem facial não são recomendadas aí nas primeiras 2 a 3 semanas após o procedimento com os fios epiculados, aqueles de garra, tá? Mas se for a colocação apenas dos fios lisos, não existe essa contraindicação. Todos os pacientes recebem alta com recomendações por escrito, através de um e-book de orientações pós-procedimento e instruções claras sobre como proceder caso surja alguma complicação. Por tratar-se de uma técnica minimamente invasiva, dor, edema, eritema, equimose são reações esperadas. Outras complicações previstas na literatura são assimetrias, extrusão do fio, hemorragia e alterações de sensibilidade. Sendo assim, o procedimento é relatado na literatura com índices de complicações baixo. O tempo de inatividade do procedimento são baixos também, não impossibilitando o paciente de manter sua rotina normal, o que é algo que os pacientes procuram constantemente nos dias de hoje. Não se ausentar das suas atividades diárias, ou seja, não parar. O ideal é que esse procedimento seja realizado por especialistas treinados e com total conhecimento da anatomia facial, potencializando e melhorando assim os resultados. Eu não posso deixar de falar que uma, entre aspas, complicação é a insatisfação do paciente. Por isso temos que analisar bem a expectativa do paciente com a real entrega de resultados. A melhor maneira de prevenir essa complicação é com a seleção adequada do paciente e dando ao paciente as informações de forma clara, objetiva, sobre as reais limitações e possíveis entrega do procedimento. Eu trouxe aqui alguns estudos para incrementar a apresentação com evidências científicas sobre o assunto. Nesse estudo de 2019, os autores avaliam no tecido cutâneo mudanças induzidas por fios colocados em porcos. O estudo mostrou o aumento da síntese de colágeno que aconteceu durante os 7 meses, que foi o período aí do estudo. E os níveis de colágeno tipo 1 foram correlacionados com níveis aumentados da sinalização de TGF-beta. Portanto, os autores esperam que os efeitos de rejuvenescimento dos fios absorvíveis sejam duráveis mediante a aplicação clínica. Nesse outro estudo, de 2018, observou-se 94,3% de satisfação dos pacientes com o procedimento e não houve relatos de efeitos adversos severos ao se utilizar esse procedimento. Neste outro, também de 2018, foram realizados em 33 pacientes que apresentaram 81,85% de satisfação sem complicações severas. E nesse outro, os autores tinham como objetivo determinar quais mudanças significativamente ocorrem no tecido ao longo do tempo quando a sutura de PDO é inserida. E eles notaram que nas primeiras 4 semanas nós encontramos fibras colágenas concêntricas, presença de fibroblastos e miofibroblastos. Nesse período, o colágeno neoformado encontra-se fundindo-se aos tecidos conectivos pré-existentes. Os capilares estão 2 vezes maiores em relação ao do grupo controle, existindo assim um melhor aporte vascular, consequentemente uma revitalização dos tecidos. Com 12 semanas, encontramos ramificações fibrosas no local da inserção dos fios até a fáscia, que eles chamam de teia de aranha, que mostra uma reconexão tecidual entre as camadas. As fibras estão mais densas e existe uma diminuição da presença de eosinófilos e linfócitos, e com 24 semanas encontramos a fragmentação do fio e a neocolagenase, que é uma formação aí desse novo colágeno. Agora, conhecendo um pouquinho sobre os fios, seus tipos, sua forma de aplicação e seus objetivos, seriam os fios de PDO lisos uma opção de tratamento viável para a fisioterapia dermatofuncional?
Já que esse procedimento é um procedimento realizado com anestesia tópica, com mínimas complicações, que atua principalmente na camada subcutânea superficial, com efeitos adversos que já estamos habituados a lidar por atuar com procedimentos aí como acupuntura, eletrolipólise, carboxiterapia, ozonioterapia, dentre outros. Deixo aqui a minha reflexão para vocês. E para concluir, gostaria de deixar claro que, independente da estratégia usada, é preciso estar ciente da complexa anatomia facial e da contribuição de cada estrutura para o rosto envelhecido, a fim de orientar a terapia rejuvenescedora mais apropriada para o paciente. A utilização dos bioestimuladores de colágeno pelo profissional deve ser realizada de maneira cuidadosa e responsável, seguindo todos os princípios da biossegurança. E o profissional deve buscar capacitar-se e estudar muito para estar disposto a realizar esse tipo de procedimento. Gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite e me coloco à disposição para esclarecimento e dúvidas. Deixo aqui o meu e-mail, caso necessitem, e também minhas redes sociais. Muito obrigada!